Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Nova Cena. E antes de começar, você já sabe, eu quero que você siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E a nossa entrevista de hoje é bem especial. Eu estou aqui do meu lado com uma pessoa que tem o nome de uma rua, e não é qualquer rua não, uma rua da feira. José Heitor de Almeida Camargo, seja bem-vindo. Obrigado, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? E só como nota de esclarecimento, não é rua, é avenida. Por favor, Avenida José Heitor, né? De Almeida Camargo Honda, né? Exatamente, Heitor. O Heitor Honda, da onde que surgiu? Heitor Honda, na verdade, assim, quando eu sou arquiteto, né? E até na época, quando eu comecei com arquitetura, trabalhei um tempo com arquitetura, eu queria assinar, na verdade, como Zé Honda, né? Que eu acredito que não existia um japonês chamado Zé, né? Então seria Zé Honda, né? E aí acabou Heitor Honda, né? Acabou vinculando, porque José Heitor de Almeida Camargo Honda, isso não é um nome, é praticamente um poema, né? Então a gente resumiu falando Heitor Honda e foi, na verdade, seria o meu nome profissional quando eu assinava para arquitetura e acabou pegando, né? E José Heitor já é um nome muito conhecido em Nova Andradina. Foi seu bisavô, avô, qual parentesco? Meu avô, né? O avô Heitor, na verdade, ele e a minha avó Dedé, também figuras muito conhecidas em Nova Andradina, chegaram aqui como primeiro farmacêutico, minha avó como primeira professora e bioquímica, né? Então ele era visto, na verdade, como médico, né? Então ele atendia toda a população e foi vereador presidente da Câmara também, e o nome Heitor, seu Heitor, na verdade, né, acabou virando uma avenida. Deixou um legado muito bonito na nossa história, né? E agora, quando você se formou em arquitetura, você já voltou para Nova Andradina? Como que foi a escolha pela arquitetura? A arquitetura, na verdade, igual na minha época, né, como eu falo na minha época, na verdade, que eu achava que era um futuro tão distante. Eu falo, nossa, eu cheguei em Nova Andradina em 2005, como arquitetos já se passaram praticamente... Na minha época dá a impressão que você está com uma idade bem avançadinha. Exato. Então, quando eu cheguei, realmente já cheguei trabalhei um tempo com móveis planejados, com iluminação, e a minha grande paixão realmente sempre foi a arquitetura de interiores, né, que seria essa parte da iluminação, do acabamento, e patrimônio histórico, né? Eu falo duas áreas, na verdade, que justamente na época, vamos falar disso há 20 anos atrás praticamente, era uma área muito escassa ainda, não é? E foi logo depois, trabalhei com o pessoal de uma construtora e onde nós aderimos os planos de governo que foi o Minha Casa Minha Vida, né? Então nós entramos diretamente com a área de projeto, né? E ali foi um período, né, que foi realmente um boom muito grande, onde aqueceu realmente o mercado, né? Tanto o mercado comercial quanto o mercado mão de obra, de ambas as partes, mas foi um período muito rápido, né? Cresceu muito rápido, ele veio muito rápido, com muita força e com a mesma intensidade que veio, ele foi, né? Como eu posso dizer, um período de crise, na verdade, para esses comércios, né, da construção civil, né, da parte da arquitetura, enfim, que se expandiu ali. O mercado, né, oscila bastante, né? Sim. E você deixou um nome, teve uma atuação na arquitetura aqui em Nova Andradina. Sim. E hoje, para quem é mais novo, como eu, né, a gente associa, já conhece o Heitor da culinária. Você não atua mais na arquitetura, e como que foi esse processo para a culinária? Nossa, é uma longa história. Quanto tempo nós temos? Todo tempo. Foi uma história bem longa, né? E eu falo assim, que é meio que quase uma tragédia grega, digamos, né? Se não fosse tão trágico, seria até irônico. E hoje eu posso dizer que é bem irônico, né? Para muitos que acreditam que eu tenho um curso de culinária, eu aprendi a cozinhar dentro de uma casa de recuperação. Verdade? Para quem não... Em que ano? Né? Foi por volta de 2002, 2006, 2007, foi praticamente 2007, 2008, não me recordo agora. Mas foi nesse período, né? A arquitetura, na verdade, como eu falei, me deu muito dinheiro, mas com ela também, né, veio muita coisa ruim, né? Então, e como eu posso dizer para você, quando a gente fala a casa de recuperação, realmente é um lugar que
praticamente ninguém quer estar, né? Eu, para ser bem sincero, hoje eu tenho esse pórtico, né? Esse pórtico atlético, 70 quilos, né? Assim, mas eu cheguei numa casa de recuperação com 49 quilos. Caramba! Sim, para você ter uma ideia, consegui chegar, eu acredito assim, que se eu conseguir chegar no fundo do poço, eu fiz questão de cavar um pouquinho mais, sabe? Para ir até o fundo mesmo. E aí eu falava, e agora? Meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser? Mal sabia que já estava sendo preparada uma cozinha para mim. Né? Então, organizava uma cozinha praticamente que para 30, 40 homens. Né? E na casa, você já tinha alguma habilidade com a culinária ou despertou ali? Não. A culinária na minha vida ela é muito constante desde criança, na verdade. Né? Meus avós sempre cozinhavam, meus pais sempre cozinhavam, a casa estava sempre cheia. Né? Mas o que eu não tinha era justamente o que é a técnica. Né? A questão de organização mesmo. Né? Eles capacitavam? Não, e aí dentro da casa de recuperação mesmo, nós tivemos vários cursos, né, do Senar, inclusive, não sei se a gente pode, sim, né, expor, mas à vontade. Eu falo que ali eu fiz, assim, vários cursos, não só, até corte de costura, se você ter uma ideia, né, então a gente tínhamos vários cursos como derivados do leite, cozinha natural, culinária saudável, derivados da soja, da mandioca, e onde que eu falei, eu aprendi a técnica. E quando eu vim a Nova Andradina, antes de vir a Nova Andradina, eu passei um tempo no Sul, né, com uma tia minha, falo que foi até aquela visita de grego, né, que eu fui para ficar uns 15 dias, acabei ficando quase 120 dias, né, e lá onde começou essa história minha com a culinária, diretamente, comercialmente falando. Sim. Né? Pois no Sul eles têm o hábito do café da tarde, lanchinho da tarde, e eu todo dia ia a uma casa de produtos naturais, comprava a mesma quantidade de trigo, a mesma quantidade de damasco, a mesma quantidade de castanha, fazia os bois e saía vendendo na rua. Um estágio. Isso, né? Fazia vendendo. E o pessoal, eu não sabia se eles compravam por dó, porque era gostoso, não sei. Estava magrinho ainda? Né? Não, já tava mais cheio. Não, isso, eu já falo que, tipo assim, já foram 2 anos que se passaram da internação, de 9 meses, eu acabei ficando, até a obra foi assim, uma coisa bem constante comigo, né? Que eu fui para ficar um período e acabei ficando 2. Me envolvi com a obra, trabalhei dentro da obra, né? E assim foi. E lá no Sul, rapaz, a loja de material que eu comprava, de produtos naturais, falava, o que você faz? Você sempre compra a mesma quantidade de damasco, de castanha? Tem algum tipo de toque? O que é isso? É toque, é mania, né? E eu falei, não, eu faço esses bolinhos, dei um bolinho para ele, pai, ele falou assim, ó, faz uma receita para mim para amanhã cedo. Sério? Sim, aí eu falei, tá bom. Aí ele fez, vem ali e falou assim, ó, faz outra para mim para agora à tarde. E isso, conversa de demanda. Conversa foi, eu vou estar, eu sou arquiteto, assim, assado. Pai, isso eu tinha distribuído currículo em faculdade, inclusive até no setor de assistência social de Santa Catarina, né, para trabalhar com dependência química, esse tipo de coisa, né. E na parte da arquitetura, você buscava também uma inserção nessa distribuição de currículos? Sim. Cheguei a distribuir currículos na faculdade de arquitetura, que tem em Lages, né, em Santa Catarina, em lojas de material de construção, enfim. Aquele desespero que você tem, né? Eu quero trabalhar, a gente nunca espera, não tem paciência, na verdade, difícil, né, das coisas. Difícil. Né? Vai dar um mal do século, né, na verdade. E aí, nesse meio termo, o rapaz começou a conversar comigo e falando, o que você acha da gente montar uma cozinha aqui? E fui projetando a loja dele, mal sabia que aquela cozinha era para mim. Né? Sem saber, enfim. E aí, nesse intervalo de tempo, eu vim a Campo Grande, porque o Conselho de Arquitetura era o CREA, né? Era o Conselho de Engenharia e Arquitetura. Aí, nesse período, a arquitetura teve um conselho próprio, que era o CAL. E eu vim para trocar justamente essa carteirinha e vim a Nova Andradina. Né? E nisso começou a ajeitar a casa, tudo mais, e aí nasceu o sushi. Né? Foi onde veio para atualizar o novo conselho e ficou de vez na Nova Andradina. Acabei ficando, na verdade, eu ia trabalhar com a culinária natural e uma amiga mexia com sushi. De repente, ela foi embora, né, por ocasiões, força do destino, ela acabou indo embora e eu fiquei com sushi. Aí foi onde que eu vi que o sushi estava pagando as minhas contas, estava pagando a minha gasolina. Eu falei, opa, peraí, então agora vamos trabalhar, não pelo lado da culinária, pelo lado administrativo. Foi onde eu procurei Sebrae,
procurei Senai, e, enfim, foi assim que começou a nascer. E cozinhar é algo que dá muito prazer, né? Sim, Eu sim. ainda frito um ovo mais ou menos, mas o pouco que eu consigo fazer na parte de churrasco, outros pratos que às vezes eu busco no YouTube, a sensação é uma delícia, né? Sim. Terapêutico, né? Eu costumo falar, eu falo até na minha vida em relação à dependência, o que foi a culinária na minha vida, né? Ela foi um prazer imediato. É o prazer que você tem imediato. Imagina, só um exemplo que eu posso citar muito, né? Arquitetura, por exemplo. Você me procurava como cliente, olha, vamos fazer, a gente desenhava o projeto, desenvolver aquele projeto, só que eu só ia conseguir ver aquele projeto executado daqui a 1 ano ou até mais, né? Ia ver ele pronto. E a hora que ele estivesse pronto, durante esse período, o arquiteto era a pessoa mais importante dentro da obra, né? Acaba o fim desse período, você, para visitar essa obra sua, você tem que ser convidado pelo cliente, se ele te convidar. É uma relação um pouco mais fria, né? Exato, né? E o que eu falo, a culinária já me deu esse prazer imediato, né? Você montar, para mim, como você falou, é muito prazeroso você montar um prato, que ele chega na mesa do cliente, porque olha aquilo e a hora que ele experimenta, se satisfaz, fala assim, nossa, é muito prazeroso, A minha esposa essa mesmo, resposta. A minha esposa mesmo, essa semana a gente conversava e ela falava justamente isso, que cozinhar também é um gesto de amor, né? Sim. E até eu me questionava muito sobre essa questão, eu falava, né? Quando eu falava, e agora, por exemplo, né? Como eu posso servir, né? Servir mesmo assim, até espiritualmente, né? Cozinhando, né? E aí foi onde me veio uma resposta, né? Que foi dito assim, olha, você não alimenta só o corpo, você alimenta o templo divino, que é o nosso corpo. Eu falei, nossa... E puxando para essa parte, você participou de uma missão recentemente no continente africano, certo? Sim, sim, sim. Como que foi essa experiência? Já foi tentando complementar esse chamado, né, de servir na obra, né, de um modo diferente, né? Eu acredito que foi assim abriu os meus olhos para um legado que eu desconhecia. Eu desconhecia, mas sempre tive, né? Então, a missão na minha vida, na verdade, ela veio como um complemento assim maravilhoso, que, como você disse mesmo, qual é o meu legado? O servir, o estar, amar o próximo, enfim. Nós tivemos em janeiro desse ano, na famosa janela 1040, né? Para quem não sabe o que é a janela 1040, se você pegar o mapa mundi, lá em cima ela pega um 10 por 40, ela vai pegar do norte da África ao sul da Ásia, né? E você tem países muito ricos, assim como tem países de extrema miséria e uma cultura muito louca. É uma cultura muito louca, muito diferente da nossa. Muito, né? E onde que a grande maioria das missões falham, é justamente você querer implantar uma cultura goela abaixo nas pessoas, não é por aí. Né? Primeiramente, você tem que conhecer essa cultura, adequar. Para você ter uma ideia, países ali tem o nome Coca-Cola é muito mais conhecido que o nome Jesus Cristo. Né? E situações como, por exemplo, eu estar no meio de uma aldeia, né, e você vê crianças, são muitas crianças, eles têm muita descendência muçulmana, né, então e de repente, aquelas que você fica constrangido de tirar uma banana do bolso para comer. E é difícil você falar de Jesus para uma comunidade que muitas vezes não conheceu e que tem a fome ou outras necessidades como um primeiro obstáculo, né? É difícil falar de Jesus para alguém que está passando fome. Sim. Primeiramente, alimentar aquilo que ela necessita de primeiro impacto, como você falou, é a fome. Né? E assim, eu falo que são 4 realidades. Né? Você sai, a primeira realidade, de Nova Andradina, São Paulo, Marrocos, né? Marrocos, Guiné-Bissau. Né? E a quinta realidade, que é o arquipélago dos Bijagós, onde que nós atuamos ali, né? Um conjunto de ilhas. Então, assim, parece que você chega em São Paulo, aquela loucura, né? Aquele aeroporto gigantesco, mas aí chega em Marrocos, um país extremamente rico, mas altamente muçulmano também, né? Aí você parece que voltar no tempo. A hora que você chega em Bissau é uma capital que tem aproximadamente 1.500 habitantes, 1,5 milhão de habitantes.
mas ela é muito detonada por guerras civis, por muita pobreza. É meio que uma desova de carros da Europa, sabe? Se você vê carros da década de 40, você vê carro com volante de um lado, do outro. O que você precisa para dirigir em Bissau? Buzina e garganta, sabe? Ali é uma bagunça, Que veio na sua cabeça quando você chegou assim e falou, caramba... Eu achei que aquilo era um cenário hollywoodiano, sabe assim? Achei que era um cenário mesmo. Falei, nossa, aí aquilo você começa meio que se adequar. Eu falo que o ser humano ele tem a missão traz isso também para nós, né? Essa mobilidade de você se adequar às situações, ao cenário. E aquilo, quando você começa a entrar na realidade, fala, não, isso aqui não é um cenário, é a realidade dos caras, é a realidade deles, Aí você para de pensar, só você surta. Você surta ali. E um fato muito, muito, muito curioso, engraçado ao mesmo tempo que aconteceu conosco foi justamente isso. Nós passamos a virada do ano e de repente no dia 2, que nós estávamos antes de embarcarmos para a ilha, né, de barco, um clima muito estranho na capital, né? Eu comecei a ver tanques de guerra nas ruas, aeroporto fechado, os portos fechados. E o que está acontecendo? Eu falei assim, não, é eleição presidencial. Dependendo do nome do presidente que eles anunciassem, estoura uma guerra civil naquele momento. E nós lá no meio. E nós lá. Né? Graças a Deus o cara que ganhou foi o que eu votei. Mas, então, o povo é marcado por isso. Né? E aí, quando você vai para a ilha, é uma piroguinha, um barquinho de madeira, você vai 6 horas e meia de mar aberto. Aquilo parece que você regride no tempo praticamente uns 400 anos. E eu atuei com uma outra equipe, numa ilha menor ainda, né? A ilha de Soga. Ali parece que você volta uns 1000 anos no tempo. Eu nunca imaginei, por exemplo, alguém produzindo fogo. A gente só vê isso em livro de história, sabe? E alguém produzindo fogo ali para cozinhar. Né? Desculpa o termo, mas é um soco no estômago pra gente que às vezes reclama de tantas coisas, né? Sim. E a conclusão que eu chego, né, de tudo isso, nós não precisamos de muito para viver. Nós temos até mais do que nós precisamos. Essa missão que você participou, como que foi o seu envolvimento para você entrar nela, para ser enviado lá? A missão, na verdade, são as missões Andrews, né? É um trabalho muito bacana, muito bonito do pessoal, né? Posso deixar aqui a conta, né? Quem quiser contribuir e ajudar. Eles tinham, por exemplo, eles começaram esse trabalho em 2017 e tinham o Adote um Aluno, porque tudo ali é muito... A propina que eles falam, né? A educação, a saúde é tudo muito precário. Pra você ter uma ideia, o hospital de Bubaque não tinha nada, tinha uma enfermeira voluntária portuguesa que ela falou, não consigo ir embora e deixar esse pessoal aqui. E eles começaram com um projeto que é Adote um Aluno. Você adotava um aluno para estudar durante um ano ali. Foram muito ousados esse ano, que resolveram construir uma escola para beneficiar 500 crianças. Então, quem puder e quiser ajudar as missões Andrews, tá aqui o endereço, a conta, vocês não vão falar direto comigo, o telefone do presidente, inclusive, que ele vai entrar em contato. E claro, se você quiser participar da missão também como voluntário, tá? Entre em contato com a galera aqui, né? Não sei. Né? Mas entre em contato com o pessoal das missões Andrews, né? O Instagram tá aqui também do pessoal. É um trabalho muito bacana, muito bonito, muito gratificante. Eu garanto que eu não fui para ajudar ninguém, mas sim para ser mais ajudado. Algo que eu até falo, vou tentar falar sem suar pelos olhos, né? Foi eu vindo embora de lá. As crianças, né? Que eu trabalhei com muita criança, na verdade, né? Eles vieram com os presentes para mim, né? Que foi um ovo, uma banana, 2 pedaços de mandioca, uma cabeça de abóbora. Eles simplesmente estavam me dando tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham. Fica com a gente. Você não vai precisar comprar comida, fica com a gente. Não, Ito, eles me chamam de Ito, né? Fica com nós, fica até hoje com os sons deles na cabeça. Isso, né? As crianças realmente é uma coisa assim, no começo é impactante, né? Fica emocionante e não tem como, cada dia eu dormir e falar assim, como é que será que eles estão? Né? E também, né, no trabalho, um casal de missionários que estão lá. Posso mandar um beijo, um abraço, né? Fica à vontade. Luiz Cláudio, para Elaine, que é esse casal que já ficou esse ano lá, vão ficar 2 anos até o término dessa escola.
educadores, eles estão inclusive lá capacitando aproximadamente, acho que 200 professores ali nos arquipélagos da educação dessas crianças. Né? Que ano que foi a viagem mesmo? Foi agora, né? Foi no final de 2020, de 19 para 2020, né? Então, todo ano, no começo do ano, as Missões Andrews atuam nessa missão curta, né? É uma missão curta que vamos voluntários para lá. Como você falou, né? Vai levando medicamentos, levando chinelos, doações, né? Que às vezes que eu falo assim, como eles são a estrutura deles é muito boa, mas a ergonomia acaba não ajudando, então às vezes uma dipirona ajuda, sabe? Alivia aquela dor, né? E, como eu falei, quem quiser ser voluntário, vá. Fica à disposição, os canais de comunicação vão estar todos disponíveis aqui. E antes da gente encerrar, Heitor, já agradecendo por essa entrevista, eu queria que você comentasse agora um pouco mais de um trabalho recente que eu passei a verificar nas redes sociais de influencer. Como que é isso? Nossa, agora só pelos olhos de vergonha um pouquinho. Na verdade, isso foi uma coisa que aconteceu. Né? Eu, particularmente... Você fala muito bem. Não sabia, mas eu não sabia. Eu falo que até como hoje eu falo assim, empresário da área, né, da alimentícia, gastronômica, é uma coisa que aconteceu procurando justamente o Sebrae, né, esse pessoal. Aconteceu justamente o quê? Eu acabei virando garoto propaganda da minha empresa. E mal sonhava que um dia alguém ia me ligar e falar, você não vem fazer um comercial para mim aqui, né? E eu falei, eu não sei nem para onde eu vou, né? Eu não sei. Foi você que resolveu, eu quero agora ser influencer? Não. Isso foi algo assim que aconteceu natural. E a hora que eu vi, que eu falei assim, opa, o negócio está dando um extra, né? Eu falei, vamos procurar, né? Vamos estudar, vamos conhecer. Né? Até uma dica que eu dou sempre para o pessoal que me pergunta, né? Como é que eu faço para fazer? Eu falei assim, olha, não tem segredo, eu costumo falar assim, toma o chá, né? O chá, eu faço 3 letrinhas, né? CHA, né? Primeiramente você cria o conhecimento, né? Cria a sua habilidade, aí vai para ação, né? E então, primeiramente, eu fui pesquisar. Eu tenho uns clientes hoje que são, né, de uma garagem de veículos e eu não entendia praticamente nada sobre carro, imagina eu, né? Então, você vai buscar, vai conhecer. Então, às vezes, como falou, para a gente produzir um vídeo de 30 segundos, 40 segundos, é uma tarde gravando, para fazer um provador em loja, é praticamente que uma manhã e uma tarde. É trabalhoso, né? Para quem vê o resultado final não se dá conta, né? Sim. Então, quer dizer, a pessoa vê aquele vídeo curto, né? Essa entrevista, por exemplo, vocês não viram o Marcos aqui entrando. Tem um Severino aqui, gente. Vocês vão conhecer ele ainda, viu? Nós não conhecemos. É o cara que fica por trás das câmeras, né? Isso se chama edição. Tá na mão do camarada ali. Me deixa bonito, hein? Deixa bonito, hein, Severino, tá? Ele não é bom nisso não funciona comigo. Então, enfim, e foi uma coisa que aconteceu, mas é o que eu falo, né? Tudo aquilo que a gente... Que vem para ser feito, eu falo assim, as oportunidades que nos aparecem, né? Antes de você falar, isso não é para mim, sei lá, procura, conheça, tente entender aquilo, né? Eu falo hoje, principalmente também nesse cenário pandêmico que nós estamos passando, né? É crise. Se adeque, né? Seja criativo, um monte. Eu falo assim, que através da crise na minha crise de arquitetura, eu entrei na cozinha. Pode parecer um clichê, mas é uma realidade. É uma realidade, exatamente. E é aquela coisa, é para todo mundo. Não é para você, o meu sofrimento é maior que o seu, que é do Severino, enfim. É geral para todo mundo, né? Então, busque novas expectativas, novas visões, né? Não deixe de sonhar e bote fé nos seus sonhos. E é isso. José Heitor de Almeida Camargo, Honda. Muito obrigado pela entrevista. Eu é quem agradeço. Muito obrigado. Até mais. E para você que gostou dessa entrevista e quer assistir muitas outras, você já sabe. Acesse novaandradina.ms. Até a próxima semana.